Olá, sétimo ano, bom dia, gente. E aí, tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Então vamos lá. Não esqueçam de colocar a presença aqui no grupo, por favor, tá, gente? Para eu saber quem está assistindo a minha aula de hoje. O nosso tema é vulcanismo. E aí, né, como o próprio nome está dizendo, quando a gente fala em vulcanismo, a gente lembra logo do quê? Daqueles vulcões entrando em erupção, daqueles rios de lava, né? De uma coisa muito quente, de destruição. Só que aí, o tema, né, quando começa no livro, ele traz o quê? Vulcanismo, da destruição à criação. E daí a gente já vê o quê? Que o vulcanismo, os vulcões, eles têm um potencial muito grande. Então eles tanto podem destruir quanto criar alguma coisa. Os vulcões, eles são formações geológicas comuns em diversas partes da Terra, o que faz com que as diversas civilizações criassem, né, lendas e contos sobre essa poderosa força da natureza. Então, algumas vezes, né, durante as antigas civilizações, podia ser que um determinado líder da comunidade ou uma pessoa de importância fizesse algum evento, né, que eles consideravam ruins para a época, e aí depois de alguns dias um vulcão acabava entrando em erupção. Então eles associavam, né, isso a uma força da natureza ou a deuses que queriam se vingar do pessoal, queriam destruir a cidade ou a região porque não concordavam com o comportamento. Então, a partir daí, né, foram criadas várias lendas, vários contos em decorrência do vulcanismo. E, embora o vulcão ele tenha um poder destrutivo, eles também são fontes de criações de novas terras. Né? Então, da mesma forma que ele tem o poder de destruir plantações, destruir casas, vilarejos, eles também têm o poder de criar novas fontes de terra. Então é muitas vezes o que acontece com ilhas, é muitas vezes o que acontece, né, dentro lá do oceano, para que a gente tenha porções de terra. As atividades vulcânicas estão relacionadas à movimentação das placas tectônicas, pois o principal elemento dessas erupções são o magma. Então aquele rio de lava que a gente vê nada mais é o que? Do que o magma que extravasou durante a erupção. Então a gente sabe que existem as placas tectônicas e que essas placas, né, elas não estão ali paradas, elas acabam se movimentando de acordo com com o fluxo de magma que existe lá no manto da Terra. Então, como a gente sabe, a Terra ela possui três partes principais: crosta terrestre, manto e núcleo. E aí, o nosso objeto de estudo vai ser o quê? O manto, que apesar de ter uma porção sólida, ele também vai ter uma porção que vai ser líquida, e vai ser justamente essa porção líquida, o magma, que vai ser extravasado. O vulcanismo ele pode ser de natureza oceânica ou continental. Então, normalmente, a gente vê muito o que, gente? Os vulcões, né? Então, os vulcões continentais, a gente vê lá o vulcão, aquele cone com uma cratera enorme, entrou em erupção. Ah, o vulcão X ou o vulcão Y entrou em erupção. Então, a gente geralmente está associado mais a esse tipo de vulcanismo continental. Mas e se eu disser para vocês que também existem vulcões lá no oceano, né? Então, nesse caso aqui, o vulcanismo vai ter natureza oceânica. Eu tenho aqui dois exemplos para vocês de vulcanismo de natureza oceânica. O primeiro, o arquipélago do Havaí. Então, o arquipélago do Havaí vai estar situado ao norte do Oceano Pacífico e é constituído por 19 ilhas e atóis. O conjunto de ilhas é formado pelo material expelido de 5 vulcões ativos na região, sendo o Kilauea e o Mauna Loa os mais importantes. Então, o que é que acontece, gente? 5 vulcões importantes entraram em erupção. Como eu tinha falado para vocês, os vulcões eles têm um poder também de criação. Então, a lava expelida ali fez o quê?
constituiu, né, um local com terra para que as ilhas elas pudessem ser formadas. Esse arquipélago representa os picos das cordilheiras submarinas, conhecidas como Monte Submariano, Havaí, Imperador. Então é graças, né, a esse conjunto de vulcões que nós temos hoje o Havaí. Então quando a gente fala em Havaí, a gente lembra logo do quê? Né? Daquelas danças lá do hula, de pessoas que vivem um pouquinho afastadas do continente, uma área bastante turística, e aqui nós podemos ver, né, o arquipélago. Então existem aqui, ó, algumas regiões que são bastante importantes, né, principalmente economicamente. Eu tenho as Ilhas Havaianas. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Provavelmente os 5 tá por aqui ou então está fundido aqui no meio. Não estou conseguindo diferenciar muito. Mas nós tivemos o quê? Os 5 vulcões ativos. Então, ó, vocês conseguem ver, né, que aqui existem regiões bem separadinhas. Então, o que aconteceu? Como eu falei para vocês, esses vulcões entraram em erupção e aí o líquido que extravasou, o magma, resfriou e formou essas ilhas, né? Ou seja, aqui está um exemplo claro de criação. Como o homem não é besta nem nada, viu isso aí, ó, dá para colonizar, dá para morar ali, então eles foram lá e colonizaram. Eu tenho ainda o Atol das Rocas, né? Então eu falo assim, Atol das Rocas, que ele é bastante importante. Então esse Atol das Rocas é o quê? É um atol, uma ilha oceânica em formato circular que se originou de uma ação vulcânica do fundo do mar e está associada à formação de corais. Está situada a norte de Natal, no Rio Grande do Norte, e representa o único atol oceânico do Oceano Atlântico. Não é oceânico brasileiro não, gente, do Oceano Atlântico. É um lugar de abrigo, alimentação e reprodução de diversas espécies. Então, né, a gente pode ver que esse atol ele tem um valor para a biodiversidade muito grande. Por quê? Ele vai estar associado à formação de corais. Então, normalmente, onde existe formação de corais, é como se ali fosse um local muito propício para que as diversas espécies elas consigam sobreviver no oceano. Então, como assim, professora? É um local onde vai ter abrigo, alimentação e reprodução de várias espécies marinhas, né? Então a gente vai ter o quê? Uma grande diversidade de animais nessas regiões que a gente vai chamar de acabei de esquecer, mas deixa eu lembrar aqui. Recifes de coral, lembrei, lá em Porto de Galinhas, ó, Recife, né? Lá nos recifes de corais. Então a gente vai ter essas regiões que elas são altamente biodiversas. Por quê? Justamente porque lá tem bastante alimento e abrigo para esses indivíduos. E eu vou perguntar a vocês uma coisa, né, até para vocês ficarem pensando até o finalzinho da aula. O que é que eu vou perguntar para vocês? Gente, o Brasil tem vulcão? E aí? Né? A gente já vê, né, que a gente vive em um país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, mas que beleza, né? E algumas letras de músicas até trazem o quê? Que o Brasil não tem terremoto, aqui não tem vulcão e por isso que nós temos tanta estabilidade. Mas aí eu pergunto, o Brasil realmente não tem nenhum vulcão? Fica o questionamento para o final da aula, viu? Até daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então aqui eu tenho uma imagem, né, do Atol das Rocas, ó. É um local que, como vocês podem ver, é circular, que foi formado justamente de uma erupção vulcânica. E para vocês terem uma ideia, ó, a biodiversidade aqui é muito diferente da que existe aqui fora. Justamente por quê? Porque eu estou falando também, ó, de um local onde terão recifes de corais. Então até a cor da água aqui muda um pouco. A estrutura de um vulcão. Então a gente viu agora 2 exemplos de quê, gente? De vulcões que ocorrem no oceano. Aqui nós vamos estudar a estrutura de um vulcão de um modo geral
e que a gente pode vê-lo aqui no continente. Então, os vulcões, eles são formados quando o magma constituído no interior do nosso planeta chega à superfície. Como é menos denso do que as rochas, o magma é levado para a porção superior da litosfera. Então, eu falei para vocês o quê? Que nós vamos ter o manto, né? Normalmente vai ser uma porção sólida, mas vai ter algumas partes onde ele vai ser líquido. Então, esse líquido, que a gente chama de magma, vai acabar extravasando uma hora ou outra. Como vocês podem ver aqui na imagem, né? Então, o magma ele vai ser um líquido viscoso e incandescente. Para vocês terem ideia, né, da temperatura que existe aqui, ó, no centro do nosso planeta. Existem regiões que elas são muito, digamos assim, propícias a terem vulcões, né? A ocorrer o vulcanismo. A gente normalmente vai chamar essas regiões de hotspot, onde vai haver o quê? Vários pontos quentes que estão sujeitos a erupções vulcânicas. A primeira parte de um vulcão vai ser o que? A abertura. Então, a abertura vai ocorrer lá no topo do vulcão e também vai ser chamada de cratera. Essa cratera permite ao magma extravasar para toda a superfície. Então, eu tenho aqui, ó, a cratera, e aqui a gente consegue ver o magma que vai ser expelido posteriormente. Aqui nós temos uma fumaça, né? Então, normalmente, o que acontece é o seguinte: antes de ocorrer a erupção propriamente dita, o vulcão ele avisa. Avisa como? Ele simplesmente começa a expelir uma fumaça. Algumas vezes vai ser assim uma fumaça ralinha, como vocês estão vendo aqui. Outras vezes vai ser uma fumaça mais densa. Mas ele acaba sempre avisando que vai entrar em erupção. As pessoas que vivem na região, elas já ficam atentas, e se houver alguma criação de animais, se houver alguma comunidade, um entorno, né, algum vilarejo, eles fogem. É claro que as pessoas que vivem ali naquela região, se sabem que o vulcão é ativo, né? Então, provavelmente, ela já tem algum local para migrar quando essas coisas acontecem. Ou então, elas simplesmente sabem que, esse vulcão aí, ele só ameaça, mas nunca entra em erupção. Ou então, a quantidade de lava que ele expele é muito pouquinha, não chega a destruir o vilarejo. Ou então, aquelas pessoas que, olha, esse vulcão nunca entrou em erupção, é a primeira vez. Então, eu não sei se ele tem poder de destruir ou não, então essas pessoas acabam migrando também. Então, a primeira parte aqui, a abertura. Piroclastos. O que é isso, professora? Que nome estranho, o que é isso? De onde vem? Como vivem, né? Então, esses piroclastos são fragmentos de rochas lançadas violentamente durante a atividade vulcânica. Então, ó, além da fumaça, além da lava, também existe o que? Alguns fragmentos. Então, esses fragmentos, eles são, né, jogados violentamente quando o vulcão entra em erupção. Normalmente, ó, eles parecem os pedacinhos de rocha, né? E a lava? Eita, professora, a senhora não falou que o que vai sair lá do vulcão é o magma? E essa lava vem de onde? Lava e magma é a mesma coisa? São sinônimos? E agora, fiquei perdido. Quem é que sai do vulcão, né? Então, vamos lá. Como eu tinha falado para vocês, o magma vai ser, né, o líquido expelido lá do vulcão. Então, quem é que vai ser a lava? Vai ser a porção do magma que continua a escorrer na forma líquida pelas encostas do vulcão. Ou seja, o que existe aqui dentro é magma. O que vocês estão vendo sendo expelido aqui é magma. Mas a partir do momento que ele começou a escorrer e formou esses rios, a gente chama de lava. Então, ó, aqui é lava e aqui é magma. Como eu tinha falado um pouquinho antes, né? Os vulcões, eles também têm o poder tanto de destruir, né? Como vocês podem ver aqui, por onde ele está passando, ele está destruindo, quanto também de criação. Então, suponhamos que esse solo aqui, ó, seja extremamente pobre em alguns nutrientes, em alguns minerais, né? Em alguns materiais. Então, essa lava aqui, ela pode ser enriquecida de alguns materiais que o solo precisa, e daqui a um tempo esse solo ele começa a se tornar fértil.
Mas, por enquanto, a gente só consegue ver o que? A parte destrutiva deles. Gases vulcânicos e cinzas. Então, durante a erupção, uma porção dos gases constituintes, como o dióxido de carbono e o dióxido de enxofre e outros gases, conseguem escapar formando uma grande massa gasosa que sobe em direção à atmosfera. Então, como eu falei para vocês, muitas vezes, né, o vulcão, quando ele vai entrar em erupção, ele avisa. Ele não entra simplesmente de uma hora para outra ou da noite para o dia. O que é que acontece? Começa, né, a sair uma fumaça, que pode ser uma fumaça ralinha, como eu tinha mostrado lá atrás para vocês, mas também pode ser uma massa, né, extremamente densa de gases. Então, outro dia, digo, no ano passado, ou foi no ano anterior, acho que foi um vulcão no Chile, ou foi no Peru, não lembro mais, que começou a expelir gases, né? Eu acho que ele passou algo em torno de uma semana expelindo esses gases. E aí, como vocês bem sabem, tudo que pode ser dissipado lá na atmosfera, ele também pode viajar, né? Então, os ventos, eles levam para outras regiões. Então, várias regiões ficaram afetadas, né, com essas cinzas vulcânicas. Então, como eu estou falando aqui para vocês, ó, tem dióxido de carbono, dióxido de enxofre, acabou fazendo o quê? Poluindo algumas regiões lá, cobriu, né, algumas vegetações, algumas plantações do pessoal. E essa fumaça, como eu falei, acabou viajando por diversos quilômetros. Nós temos o conduto lateral. Eita, professora, como assim conduto lateral? A lava não vai sair pela cratera que a senhora falou? Então, quem são esses condutos laterais, né? Olha só, gente, nem sempre a lava, né, ou seja, o magma, ele vai sair pelo conduto principal, que vai ser o canal principal. Muitas vezes eles acabam saindo pelo conduto lateral. Então, o que é um conduto lateral? É uma fresta que se forma para o extravasamento do magma. A maioria das atividades vai acontecer por erupções laterais. Em alguns casos, a elevação do magma pela região interna do vulcão não ocorre apenas em direção ao conduto principal. Assim, podem ser formados os vulcões secundários. Então, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho um vulcão, então, do jeitinho que a gente conhece, o cone, eu tenho aqui, ó, a cratera, e eu tenho aqui o conduto principal, que vai levar o quê? O magma até aqui em cima, e eu também tenho o conduto lateral, nesse caso aqui só tem um. Então, ó, o vulcão começou a entrar em erupção, já deu o sinal, né, que é a fumaça. Aqui tem alguns piroclastos que já estão sendo expelidos, mas o magma, ó, está saindo aqui pelo conduto lateral. Aqui é uma imagem representativa, né? E aqui está uma imagem real, uma foto de um vulcão em erupção. Então, ó, aqui eu vou ter a cratera, o topo do cone. E aqui, ó, na lateral, eu tenho o quê? Um conduto por onde está saindo a lava. Eu tenho ainda a câmara magmática. Então, como o próprio nome diz, essa câmara magmática, ela vai ser uma câmara onde o magma vai estar ali guardadinho. Então, chamada de caldeira, vai ser o coração de um vulcão. É o lugar onde é armazenado magma proveniente do processo de fusão. Então, eu tenho aqui, ó, a câmara magmática. Lembrando, eu vou ter as três partes da Terra: crosta, manto e o núcleo, que a gente não pode ver aqui na imagem. Então, qual é o nosso objeto de estudo agora? O manto. Então, aqui eu vou ter uma câmara magmática, né, onde vai ser formado o magma, e vai ser por aqui onde ele vai sair para a superfície da Terra. Então, eu tenho aqui, ó, um conduto principal e dois condutos laterais. Eu tenho aqui o conduto, né? Então, quando eu trago apenas o nome conduto, eu estou me referindo a quê, professora? Eu vou estar me referindo ao canal principal. Então, eu posso chamar de conduto ou conduto principal, né? Que vai ser também conhecido como chaminé, e é o principal canal por onde o magma do interior da Terra é liberado para a superfície. Então, eu tenho aqui, ó, a minha câmara magmática
eu tenho aqui o meu conduto principal e eu tenho aqui um conduto lateral. Então, professora, mas a senhora disse que muitas vezes, né, o magma ele vai ser extravasado por um conduto lateral. Verdade. Mas se esse vulcão ele não tiver condutos laterais, então ele vai ser expelido realmente pelo conduto principal. E aqui eu tenho uma imagem, né, representativa de um vulcão para vocês. Então, aqui mostrando as partes, né? Então, essa parte aqui que a gente pode ver externamente, a gente chama de cone, né? O cone do vulcão. Aquele desenho, aquele formato que a gente geralmente já conhece. Na base, no topo do cone, lá em cima, a gente vai ter o quê? A cratera, que vai ser a abertura por onde vai sair o magma. Aqui embaixo nós vamos ter a câmara magmática, então esse magma ele sobe pelo conduto principal até ser expelido. É claro, como eu falei para vocês, vai ter aqui a fumaça anunciando, né, a erupção. Tem o piroclastos que estão sendo expelidos por toda a parte. E aqui eu vou ter a lava, né? Então o magma acabou descendo pelas encostas do vulcão, formou um rio de lava. Aqui eu tenho o que? Uma chaminé secundária. Gente, várias vezes pode acontecer isso, entendeu? De o vulcão ter uma chaminé principal e uma chaminé secundária, por exemplo. Esse aqui, ó, só tem o conduto principal, ele ainda não tem conduto lateral, ainda. Mas vocês estão vendo que está começando a se formar aqui uma fissura, né? Então, daqui a alguns milhares de anos, vai ocorrer o quê? Uma abertura aqui, por onde o magma ele pode ser extravasado lateralmente. E aí eu tenho as erupções vulcânicas. Professora, além da gente ter que saber de todas essas partes do vulcão, a gente também tem que saber que existe mais de um tipo de erupção? Sim, gente. Então, como eu acabei dando spoiler já, né? Vai existir mais de um tipo de erupção vulcânica. Então, a gente está estudando a estrutura do vulcão para quê? Para saber como é que essas erupções ocorrem. Então, primeiro, a intensidade da erupção está relacionada com a matéria que é arremessada para fora do vulcão, que pode ser magma na forma de lava, materiais sólidos e ainda mistura gasosa extremamente tóxica. Então, quem vai ser o magma, né, gente? A gente já conhece, está lá no interior da Terra, vai sair do vulcão, vai formar um rio de lava. Quem são esses materiais sólidos? Os piroclastos, que a gente viu lá atrás. E essa mistura gasosa, né? Serve para quê? Para anunciar que o vulcão vai entrar em erupção. Só um minutinho, gente. Pronto, tava nos gases, né, que são extremamente tóxicos. Como eu falei lá atrás, esses gases são compostos por quê? CO2, né, dióxido de carbono, dióxido de enxofre e outros materiais que são tóxicos. A atividade vulcânica pode ser caracterizada de três formas. Quais são elas? Explosivas, efusivas e mistas. E agora a gente vai dar o quê? Um passeio por esses três tipos de erupções. Primeiro, erupções explosivas. A lava apresenta uma alta viscosidade, impedindo que o gás seja liberado durante a atividade vulcânica. Devido à temperatura elevada do gás, causa explosões que arremessam partículas sólidas a grandes distâncias. Como a lava não consegue se propagar, acaba se acumulando na parte superior do vulcão. Então, exemplo aqui que eu trouxe, a erupção da ilha de Santa Helena. Então, vamos lá, gente. Como é que ocorre uma erupção explosiva? A lava ela vai estar altamente viscosa, ou seja, densa, aquela coisa pesada, impedindo que o gás seja liberado durante a atividade vulcânica. Então, normalmente, essa erupção ela vai ser muito violenta, ela é explosiva. Algumas vezes pode acontecer o quê? De na hora
da erupção, haver só o conduto principal e aí nesse momento boa parte do cone ser explodido junto também. Então, ó, alguns acabam não tendo erupções laterais, então vai toda a pressão para o meio. Aqui eu trouxe o exemplo da erupção da Ilha Santa Helena. Então, apesar de aqui falar que há um impedimento de que o gás seja liberado, aqui nós vemos uma grande quantidade de fumaça. Se eu não estou enganada, fez 100 anos, né, de uma erupção muito destrutiva dessa ilha. O que é que aconteceu? Obviamente, né, ele ficou avisando, olha, vou entrar em erupção, vou entrar em erupção. E aí ele entrou em erupção. O que é que acontece, gente? Até hoje, vários quilômetros simplesmente são desertos. Por quê? Onde a lava passou, saiu destruindo tudo. Então, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que ainda existem, né, algumas áreas que estão completamente sem vegetação. Nós temos as erupções efusivas. Então, que erupções efusivas são essas, né, gente? A lava, que é menos viscosa, né? Nesse caso, a lava vai ser menos viscosa, de modo que os gases são liberados no ambiente com mais facilidade. Com isso, as erupções são menos violentas e com grande derramamento de lavas em alta temperatura. Em uma região plana, pode-se formar os rios de lava. Então, o que é que vai acontecer aqui nessa erupção efusiva? A lava, como ela é menos viscosa, ela vai acabar deixando que mais gases sejam liberados no ambiente e, com isso, a erupção ela vai ser bem menos violenta. Vai ser o tipo de erupção que a gente está acostumado a ver. Então, eu tenho aqui, ó... Ai, gente, desculpa, hoje tá arranhando um pouquinho aqui minha garganta. Então, eu tenho aqui, ó, um vulcão que eu tenho o magma saindo de dentro dele, formando um rio de lava, que é o que normalmente a gente vê. Só um minutinho. Que é o que a gente vê, né, normalmente, que passa na televisão, nas reportagens. É o tipo mais comum. E aqui, por último, nós temos as erupções mistas, né? Nesse tipo de erupção, é mesclado os comportamentos tanto explosivo quanto efusivo. E eles podem acontecer quando o vulcão principal conta com um vulcão secundário em sua lateral. Então, nesse caso aqui, o vulcão principal ele vai ser explosivo e o secundário é efusivo. Professora, sempre vai acontecer de, na hora da explosão, levar um pedaço do cone? Não, né, gente? Principalmente aqui nesse estado. Por quê? Apesar dele ser explosivo na principal, mas vai haver o quê? Uma válvula de escape pelo vulcão lateral, né? E aí, no começo da aula, eu perguntei para vocês o seguinte: aqui no Brasil tem vulcão, né? E aí? Tem vulcão? Pois, deixa eu contar uma historinha para vocês. Tem sim. Então, aqui no Brasil tem um vulcão bem antigo que foi descoberto recentemente, né? Esse vulcão ele está situado lá na região da Amazônia e os especialistas dizem que ele já foi um vulcão ativo, sim. Então, existe aqui um vulcão no Brasil, né? Então, gente, se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre isso, é só pesquisar, né? Vulcão lá da Amazônia, que aí vocês conseguem ver bastante coisa sobre o assunto. Agora, vou passar a agendinha de vocês, né? Como vocês sabem, tem que ter uma agendinha de casa. Então, a página 264 fala sobre uma experiência que é aquele vulcão de lava. Então, professora, o material para comprar é muito caro? Não, gente. Ó, você só tem que comprar argila, né, para fazer o cone, bicarbonato, se eu não estou enganada, vinagre. Bom, mas enfim, são alguns produtos que fazem uma reação química que não é perigosa. Você pode usar um corante vermelho, né? Pode ser coloral, ou então pode ser um corante desses de comida, anilina, por exemplo, que vai dar um aspecto bonito. Então, ó, professora, tô sem
consegui comprar material, ou professora, eu não sei como fazer direito. Então vocês podem entrar em contato comigo no privado e eu oriento vocês melhor, né? Então quem não puder realmente fazer, fala comigo que eu passo uma outra atividade extra. Observação: gravar o vídeo lá da experiência. Por que eu tô pedindo isso? Porque, né, a gente sabe que existem vários vídeos aí na internet, e vai que alguém queira, né, pegar um assim e colocar lá e dizer que fez, né? E vai ser injusto com quem realmente foi ali e fez a experiência. Então, gente, não esqueçam, qualquer coisa, entre em contato comigo no privado, tá certo? Por hoje é só, cheiro no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!